Olá, tudo bem? O professor Henrique está falando. Eu tenho evitado aparecer publicamente, fazer vídeos, áudios. Tenho passado um momento meio conturbado, difícil na minha vida, enfrentando uma situação que eu ainda não havia enfrentado com tanta força. Já havia passado por períodos assim, mas nunca com tanta força. Mas por isso tenho evitado mesmo me expor e tudo mais. Lidar com a depressão não é uma coisa fácil. Mas eu não estou conseguindo mais ver tanta bobagem, ver e assistir tanta estupidez desse governo e dos aliados desse governo e não me pronunciar. E agora a nova do dia, a tal da Joyce Hasselman, aquela Debbie Lloyd que se colocava como jornalista em alguns veículos, vamos dizer assim, suspeitos de comunicação. E ela agora inventou uma tal de uma enquete, não sei quando foi lançada e tal, mas ela lançou o resultado, cujo tema era se era de acordo as pessoas, né, se as pessoas concordavam com a aposentadoria dos professores serem em tempo inferior ao dos outros profissionais. Eu não gosto de discutir com gente retardada mental, que é o caso dessa mulher. Mas, infelizmente, esse tipo de pessoa acaba agregando e fazendo opinião, criando opinião pública. E a gente precisa rebater esse tipo de anomalia. Gente que não entende nada do Estado brasileiro, gente que não entende nada sobre as profissões, até porque ela nunca trabalhou, e que quer meter o bedelho para tentar justificar as sandices desse governo maluco, que é o governo do Jair Bolsonaro. Alguém precisa dizer para essa retardada que, na verdade, os professores trabalham mais do que as outras categorias durante toda a sua vida de trabalho. Isso porque a maioria das outras categorias profissionais vão trabalhar em torno de 8 horas por dia, 6 horas, algumas profissões inclusive. Profissões que às vezes é, são, a, são apresentadas, são colocadas nas mesmas condições que os professores são também. Excesso de barulho, atendimento a uma grande quantidade de pessoas. Aí eu me refiro, no caso, aos profissionais, por exemplo, de telemarketing, que tem a sua jornada de 6 horas. Você tem outras profissões também muito importantes que fazem jornadas inferiores. E a maioria das profissões trabalham 8 horas por dia. Mas a jornada dos professores não é de 8 horas por dia, Joyce Hasselman, querida retardadinha. Os professores fazem em média 12 horas de jornada diária no Brasil por dia. E há aqueles que fazem 16 horas por dia de trabalho. Isso no ambiente clássico, no ambiente de trabalho formal. Porque fora de casa, esses professores ainda fazem tarefas de planejamento, continuam estudando, corrigindo atividades, buscando alternativas, etc. Isso se dá porque o sistema de educação brasileiro é ineficiente e inescrupuloso. Durante anos a fio não se buscou investir em quantidades de escolas para que os alunos tivessem que ficar horas na escola, até mais do que eles já ficam, uma quantidade maior de horas do que eles já ficam, porém com qualidade. Então você pega uma mesma escola e atende 2, às vezes 3 períodos de aula. Isso não se dá por outro motivo que não seja o de suprir a demanda. Mas não se vê a qualidade, não se busca a qualidade quando isso ocorre. Os governos não querem qualidade na educação. Eles querem cumprir no atendimento das demandas. Se existem tantos alunos, em uma escola eles vão atender lá 1.200, 1.500 alunos, mas não se preocupam com a qualidade. E aí os professores têm que fazer várias jornadas para atender esse público, de forma que fica impossível para os professores trabalharem apenas 8 horas por dia, que deveria ser a sua jornada. E acabam trabalhando durante toda a sua vida funcional, diariamente, 12 horas ou mais em trabalho. Portanto, no cômputo final, quando você somar as horas de trabalho e não os anos de trabalho, Joyce Hasselman, eu sei que você tem dificuldade de compreensão e até de fazer matemática, a lógica não é um dos seus fortes, mas se você coloca na ponta do lápis num papelzinho em branco,
e você verificará que as horas trabalhadas para o magistério são muito maiores do que para os outros trabalhadores de outras categorias. Portanto, a aposentadoria especial dos professores não é um benefício. Não é um benefício. É apenas uma quitação. É apenas uma forma de considerar, compensar essa condição injusta na qual os professores são colocados. E são colocados, inclusive, para que os outros profissionais possam exercer as suas profissões, dos seus trabalhos, possam exercer as suas atividades laborais, na tranquilidade de que os seus filhos estão em segurança em uma escola. Portanto, Joyce e todos os que votaram favoráveis à não aposentadoria especial dos professores, que você incitou no seu blog ou no seu Facebook, entendam de uma vez por todas, nenhum professor quer trabalhar 12 horas por dia. Você quer fazer uma discussão decente? Você quer fazer uma discussão adequada para o Brasil? Discuta a jornada de 8 horas máxima com o teto para os professores. Discuta que os professores trabalhem essas 8 horas e que ganhem o que ganham, ou melhor ainda do que ganham nessas 12 horas, porque um dos temas mais nefastos, um dos elementos mais nefastos dessa jornada exaustiva dos professores, não é que eles trabalham 12 horas por dia porque vão ganhar muito mais e ficarão muito ricos. Eles trabalham isso para tentarem minimamente juntar, angariar o que ganhariam trabalhando apenas 8 horas. Mas pela situação da situação brasileira e pelas escolas serem esse depósito de crianças e pelas redes terem que fazer essas várias jornadas para os professores, acaba que os salários dos professores são sucateados. Portanto, Joyce, portanto, vocês que defendem, entendam, os professores não são beneficiados, eles são roubados há séculos nesse país. Se vocês querem fazer uma discussão correta, façam a discussão da diminuição da jornada com a valorização dos professores. E já tem lei para isso, viu? Tem o piso nacional do magistério, que garante o mínimo, mas tem, sobretudo, o Plano Nacional de Educação na Meta 17, que garante que os professores ganhem em seus salários aquilo que os outros profissionais com a mesma formação ganham com a mesma jornada de trabalho. Se você fizer isso, você vai estar dando um grande benefício ao Brasil. E não fazendo esse papel ridículo, demoníaco, de querer colocar a sociedade contra o magistério. Você, Hesselmann, Joyce Hesselmann, você é racista, você é machista, você é preconceituosa, você é elitista, você é uma vergonha para o Congresso Nacional. Você deveria se calar, estudar um pouco mais, para depois abrir essa tua boca nojenta para querer falar sobre a vida e sobre o trabalho dos educadores desse Brasil.